Você chegou até aqui por um motivo. Existe uma parte sua que sabe que pode viver melhor do que tem vivido. Não é sobre correr atrás de uma nova vida. É sobre construir uma nova mente que sustente essa vida. E isso começa no silêncio, naquele ponto interno em que você admite com honestidade que já deu tempo demais aos velhos padrões, que já carregou pensamentos estreitos por tempo suficiente. Hoje, você está aqui para ajustar essa rota. Este vídeo é uma conversa profunda sobre a construção do seu novo eu. Mas antes de seguirmos, deixe o like e se inscreva no canal. Agora sim, vamos começar. Quando foi a última vez que você realmente percebeu a si mesmo? Não falo de quando você nota o próprio cansaço enquanto corre para cumprir tarefas, nem quando se olha no espelho apenas para ajustar a aparência. Falo de se perceber de verdade, daquele tipo de percepção que só nasce quando você para, respira e se pergunta com honestidade: como eu estou de fato? Transformar a mente começa exatamente aqui, encarando o próprio terreno interno sem pressa, sem máscaras e sem atalhos. Não existe um novo você se você continua se tratando como alguém que deve ser deixado para depois. Crescemos ouvindo que cuidar de si é egoísmo, que só depois de resolver tudo, trabalho, casa, família, problemas, é que você ganha o direito de descansar. Só que isso nunca foi verdade. O corpo sempre cobra quando é ignorado. A mente sempre se tumultua quando é deixada sem direção. O coração sempre se fecha quando aprende que não será ouvido. Autocuidado não é recompensa. É prevenção, proteção, sustentação. É disciplina, não conforto. Imagine-se como um jardim, um espaço vivo, cheio de potencial, mas que exige presença. Mesmo o solo mais fértil seca quando é negligenciado. Mesmo as flores mais fortes murcham quando você deixa de oferecer luz, silêncio, tempo. E as flores internas nunca morrem de repente, elas apenas param de crescer. É assim que a vida fica pesada sem motivo aparente. É assim que a paixão vira exaustão, que o entusiasmo vira irritação, que você continua funcionando, mas já não vive com inteireza. Os estoicos sabiam disso. Eles entendiam que a alma precisa de cuidado constante, que a mente sem treino se torna um campo de batalha, que a virtude não floresce em terreno tumultuado. Marco Aurélio escrevia para si mesmo como quem rega uma planta, todos os dias breves lembretes para alinhar o espírito. Ele não confiava na força bruta da disciplina, confiava na constância. Se até um imperador precisava dessa manutenção silenciosa, por que você acha que pode continuar se empurrando para além do limite sem consequências? Você sabe cuidar dos outros, dos compromissos, da rotina, das expectativas alheias, mas sabe cuidar de si? Cuidar-se é dizer não quando tudo pressiona você a dizer sim. É silenciar o mundo para ouvir um pensamento seu. É fechar os olhos e respirar fundo antes de reagir. É permitir-se descansar sem culpa, comer com calma, caminhar sem destino, existir sem se cobrar. É ouvir aquela parte sua que está há meses pedindo ajuda sem palavras. E existe uma verdade dura aqui. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai notar a sua exaustão se você insiste em escondê-la. Esperar que o mundo cuide do seu bem-estar enquanto você mesmo o ignora é uma armadilha que sempre termina em colapso. E o colapso nunca é gentil. Por isso, cuide-se como um jardineiro sábio cuida do próprio solo, com intenção, presença e respeito. Tire as ervas daninhas mentais, pensamentos que te corroem, exigências que te esvaziam, pressões que não fazem sentido. Abra espaço para que novas sementes cresçam. Deixe entrar luz, silêncio, respiro. O novo só nasce onde há espaço para nascer. Então hoje, faça uma pausa real, não para pensar em problemas, mas para sentir-se. 2 minutos bastam. Pergunte a si mesmo: o que dentro de mim está precisando de cuidado agora? A primeira resposta que surgir, essa é a semente que você deve regar hoje. Se esse capítulo te fez refletir, escreva nos comentários: hoje eu escolho me cultivar. Transformar a vida exige, antes de tudo, crescimento, expandir-se, ir além das versões antigas de si mesmo. Só que crescer não significa viver em tensão, correndo desesperadamente atrás de produtividade, conquistas ou validações.
Crescer, no sentido estoico, é algo muito mais profundo. É tornar-se alguém cuja presença sustenta a própria vida em todas as áreas. Talvez você tenha sido ensinado a pensar que evolução é escolher uma área para focar e sacrificar o resto. Trabalhar até cair. Estudar até esgotar. Ser forte em uma coisa e fraco em todas as outras. E por um tempo isso até funciona, mas depois inevitavelmente vem o desequilíbrio. O corpo protesta, a mente turva, a vida se estreita. Quando você se prende a uma única dimensão, o restante começa a ruir silenciosamente. Os estoicos enxergavam a vida como um organismo, tudo conectado, tudo dialogando. Sêneca dizia que uma existência sábia é aquela em que o ser humano cresce inteiro, sem deixar partes suas para morrer à sombra das outras. Eles sabiam que força verdadeira não está em dominar apenas um território, mas em sustentar-se com amplitude, como uma árvore que cresce para cima, para os lados e para dentro da terra. Crescer em todas as áreas da vida não é sobre fazer tudo ao mesmo tempo. É sobre não se abandonar em nenhuma delas. Cresça mentalmente, cultivando clareza. Cresça emocionalmente, entendendo sentimentos. Cresça fisicamente, honrando seu corpo. Cresça profissionalmente, expandindo competências. Cresça espiritualmente, conectando-se aos princípios que te sustentam. Cada área é uma raiz. Se uma enfraquece, a árvore toda sente. Talvez você se olhe hoje e perceba desníveis internos. Uma área que vai bem, outra que você largou sem perceber. E não há nada de errado nisso. Crescer não é perfeição, é percepção. É clareza para enxergar onde você parou de se expandir. É coragem para retomar o movimento. Pense assim, a vida está sempre te chamando para crescer, mesmo quando você finge não ouvir. A inquietação que você sente não é fracasso, é convite. O incômodo com a própria rotina não é fraqueza, é sinal de expansão bloqueada. A sensação de estagnação não é incapacidade, é sua alma dizendo, eu nasci para mais do que isso. Marco Aurélio acreditava que o ser humano tem uma obrigação moral consigo mesmo, tornar-se a melhor versão possível daquilo que ele é capaz de ser, não para impressionar o mundo, mas para honrar o próprio potencial. Crescer para os estoicos era um dever, não por ambição, mas por respeito próprio. E como se cresce em todas as áreas sem se sobrecarregar? Começando pequeno, crescimento não é salto, é expansão gradual. Ninguém se torna gigante de um dia para o outro. Portanto, para começar esse movimento, anote 5 áreas da sua vida e escreva ao lado de cada uma um gesto pequeno, apenas um, que você fará ainda hoje para alimentar essa parte. Não precisa ser grandioso, precisa ser simbólico. O importante é avançar. E nesse momento, você percebe que não pode mais esperar pelas condições perfeitas. Não pode esperar ganhar mais tempo. Não pode esperar sentir mais motivação. Não pode esperar que o medo desapareça por milagre. A verdade é simples e direta. Você precisa avançar a partir do lugar onde está agora. Não importa se o caminho parece curto, difícil ou bagunçado. Não importa se você acha que já deveria estar mais longe. Não importa se alguém foi mais rápido que você. A única medida real é esta. Você está caminhando ou está parado? Muita gente imagina que a transformação acontece num grande salto, como se a vida esperasse por uma iluminação súbita, uma virada dramática, uma faísca épica. Mas quase nunca é assim. A mudança começa em movimentos quase invisíveis, passos que ninguém vê, decisões que só você sabe que tomou. Avançar não é sobre velocidade, é sobre coragem. E coragem não é ausência de medo, mas disposição para mover-se apesar dele. Epicteto dizia que ninguém se transforma enquanto fica preso à ideia do que deveria ter sido. Ele nos lembrava constantemente, comece com o que você tem, onde você está, do jeito que você é, porque quem fica esperando a si mesmo ficar pronto, nunca dá o primeiro passo. E quem espera condições ideais, esquece que as condições ideais nascem justamente do movimento. Talvez você esteja num momento da vida em que tudo parece lento ou confuso. Talvez você se olhe e não reconheça potência nenhuma no reflexo. Talvez veja erros, atrasos,
cansaço, frustrações. Mas aqui vai a verdade que liberta. Não é preciso estar iluminado para avançar. É avançando que a iluminação vem. O que importa não é o passado que te trouxe até aqui, mas a direção que você escolhe daqui em diante. O que importa não é a força que você ainda não tem, mas a força que você constrói ao caminhar. O que importa não é a distância que falta, mas o passo que você dá hoje. E se você observar bem, vai perceber que a vida não te cobra perfeição, ela te cobra movimento. O mundo interno só muda quando você empurra as fronteiras do que parecia ser o limite. A autoconfiança só aparece quando você se vê capaz de fazer o que antes evitava. Avançar é um ato de auto-honestidade. Eu estou aqui, mas não vou ficar aqui. E isso basta. Agora pergunte a si mesmo, o que você pode fazer hoje, apenas hoje, que te mova 1% para frente. Não pense grande demais. Pense possível. Uma página lida, 10 minutos de estudo, responder um e-mail que você evita, arrumar um canto da casa, caminhar 5 minutos, improvisar o que falta, fazer o que dá. O segredo é simples. O movimento mínimo vence a estagnação máxima. E quando você avança um pouco, sua mente percebe. E quando a mente percebe, ela cresce. E, quando ela cresce, sua vida começa a se alinhar. Se esse capítulo acendeu algo em você, comente: hoje eu avanço, mesmo que devagar. No próximo capítulo, você vai entender por que o pessimismo é a raiz que te prende ao chão e como arrancá-lo para que sua mente finalmente tenha espaço para crescer. O pessimismo não surge de grandes tragédias. Ele começa em pequenos pensamentos que você deixa passar sem perceber, pequenas distorções que ganham força quando a mente está cansada, distraída ou mal treinada. E quando você vê, já está acreditando em cenários que nunca aconteceram, reagindo a medos que não são reais e carregando pesos que não pertencem ao presente. É por isso que o estoicismo ensina que o problema raramente é o fato em si. O problema é a interpretação. Não é o mundo que te derruba, é a maneira como você lê cada acontecimento. Quando você decide eliminar o pessimismo, não está escolhendo ser ingênuo, está escolhendo ser lúcido, está substituindo suposições por clareza, exageros por precisão e impulsos por consciência. Pergunte-se sempre: o que exatamente está sob meu controle? O que disso é apenas fruto da minha imaginação? O que estou ampliando sem necessidade? Você vai perceber, com uma honestidade quase desconfortável, que a maior parte das suas preocupações não passa de projeções mentais. São medos que você mesmo alimenta, narrativas que você repete sem questionar e interpretações que transformam pequenas dificuldades em grandes ameaças. O pessimismo se alimenta de inércia. Ele cresce quando você acredita em tudo o que pensa e aceita cada cenário negativo como verdade absoluta. Por isso, sempre que a mente disser "vai dar errado", observe o pensamento, não acredite de imediato. Quando ela insistir em "não adianta tentar", responda com movimento. E quando ela afirmar "você não é capaz", devolva com ação, disciplina e a prova silenciosa de que ela estava equivocada. Portanto, limpe a mente, silencie os cenários imaginários. Retire as lentes que distorcem sua visão. O presente é sempre mais leve do que o futuro que você inventa. E é nesse espaço claro, sem o peso das suposições, que você finalmente consegue respirar e avançar. Mas esse avanço não precisa de plateia. Há transformações que só florescem quando ninguém está olhando. Mudanças profundas exigem silêncio, recolhimento e a coragem de fazer o que precisa ser feito sem buscar aprovação, aplausos ou testemunhas. É fácil anunciar um novo começo. Difícil é sustentá-lo quando ninguém está ali para validar. Por isso, o estoicismo ensina que desenvolvimento pessoal não é espetáculo, é disciplina, não é performance, é prática diária. E, acima de tudo, não é algo que você mostra para convencer os outros, mas algo que você vive para convencer a si mesmo. Quando você decide mudar em silêncio, elimina o peso da expectativa externa. Sem plateia, você erra sem vergonha, recomeça sem explicações e ajusta o caminho sem medo de julgamento. Você se liberta da necessidade de provar, de mostrar, de exibir resultados prematuros.
E é nessa liberdade que o crescimento se torna real. A mudança deixa de ser promessa e passa a ser construção. O silêncio te dá foco. Ele te dá espaço para observar seus próprios padrões, perceber suas fraquezas, fortalecer sua disciplina e ajustar sua rota com honestidade. Sem a preocupação de parecer forte, você realmente fica forte. Sem a ansiedade de parecer evoluído, você realmente evolui. E sem a necessidade de impressionar ninguém, você finalmente se impressiona consigo mesmo. A verdadeira mudança nunca acontece diante do público. Ela acontece nas escolhas que ninguém vê, nos hábitos que você pratica quando está sozinho, nos pensamentos que você decide nutrir e na versão de si mesmo que você escolhe abandonar. Quando a transformação estiver madura, os outros perceberão. Não porque você gritou ao mundo, mas porque sua vida falará por si. Cresça sem avisar, evolua sem anunciar, trabalhe sem se justificar e permita que sua nova vida apareça somente quando estiver sólida o suficiente para não desmoronar diante de olhares externos. Mude em silêncio e deixe o resultado fazer o barulho. Depois de tudo o que você ouviu até aqui, resta uma verdade que amarra cada uma dessas partes. Nada disso funciona se você não estiver disposto a recomeçar quantas vezes forem necessárias. Este é o ponto de chegada e, ao mesmo tempo, o ponto de partida. Porque transformar a mente e transformar a vida não é um ato único, é um movimento constante. É como afiar uma lâmina. Perdeu o fio, você afia de novo. Caiu da trilha, você retorna. Ficou preso em velhos padrões, você reajusta o passo. Recomeçar não é admitir fraqueza, é afirmar que você ainda está vivo por dentro. É olhar para si mesmo com honestidade e dizer: eu ainda não cheguei onde posso chegar, então eu sigo. Os estoicos sempre lembraram que nada está totalmente sob nosso controle, exceto a decisão de levantar novamente. Epicteto dizia que não importa o que o mundo faz com você, mas o que você faz com o que o mundo faz. E recomeçar é exatamente isso: transformar impacto em impulso, dor em direção, queda em consciência. E talvez você não perceba, mas cada recomeço deixa um rastro de força em você, um músculo interno que cresce no silêncio, porque só recomeça quem acredita que ainda há algo a ser conquistado. Só recomeça quem sabe que merece mais do que repetir a própria história. Só recomeça quem entende que a mudança verdadeira é um processo, não um evento. Então, permita-se renascer quantas vezes for preciso. Troque de rota, ajuste seus limites, retire pesos que não servem mais, abandone velhos medos, reescreva seus hábitos, retome os cuidados que você deixou para trás, liberte-se das versões que te diminuem e, acima de tudo, não pare. Não pare, porque a vida não recompensa quem chega primeiro. Recompensa quem não desiste de si. Este vídeo foi um convite para que você volte para dentro, cuide da sua mente, fortaleça seu caráter, silencie o barulho externo e reconstrua seu caminho com intenção. Agora, no encerramento, eu deixo a mensagem mais importante de todas. Você pode começar de novo hoje. Não importa a idade, o tempo perdido, as tentativas frustradas, as oportunidades que passaram. O agora ainda é solo fértil. O agora ainda aceita sementes. O agora ainda permite florescer. Se essa última lição fez você refletir, escreva nos comentários: hoje eu recomeço. Não como promessa vazia, mas como decisão firme. E se essa mensagem fez sentido para você, apoie este trabalho. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Assim você me ajuda a continuar criando conteúdos que fortalecem a sua mente e o seu caminho. Obrigado por assistir. Não perca a chance de dominar suas emoções. Adquira já o nosso e-book de autoconhecimento. Clique no link do primeiro comentário fixado e desbloqueie seu verdadeiro potencial.